Frog. Olá, tudo bem? Meu nome é Jack da Two Dead Frog. Eu queria mostrar um pouco do processo de como foi fazer a vinheta que eu fiz para minha marca. O sapo em si não é um personagem muito complexo, mas existem algumas coisas que eu fiz no rig para controlar ele que eu acredito que possam ser interessantes para compartilhar. E por isso eu estou mostrando para vocês aqui a tela principal de controle dele. O que eu fiz foi criar controladores a partir de sliders para que eu pudesse controlar o movimento do sapo da maneira como eu achasse necessário. Então eu tenho um controlador para a cabeça, que na verdade é para o corpo todo dele, controladores para os olhos, posso fazer ele piscar, mudar a direção dos dois olhos de uma vez só, ou individual. Nesse caso aqui, eu consigo mudar um pouquinho a direção da pálpebra para adicionar um pouquinho de expressão ao personagem. E por fim, eu tenho a possibilidade de mexer na boca dele através desse controlador que é baseado em um spline. Para os membros, eu tenho controladores separados, que são estes daqui. Então, quando eu movo o controlador, ele vai mover as partes do personagem, da perna nesse caso, ou então dos braços dele. Então, qual foi minha proposta quando eu comecei a pensar nesse personagem? Como era justamente o personagem que é a marca do meu projeto, eu queria fazer alguma coisa que eu não precisasse utilizar nenhum plugin, que eu pudesse desenvolver todas as ferramentas que eu fosse utilizar para criar os controladores deles. Então, todos esses controladores que a gente vê na tela, eles são basicamente shape layers com algumas expressões. E as expressões elas não são muito complexas, elas são expressões baseadas em princípios simples. Então, o que eu queria mostrar nesse vídeo não é um tutorial de como fazer o personagem todo, mas sim mostrar o princípio por trás de cada um controlador desse. E também o porquê que é importante você poder saber como essas ferramentas funcionam, porque quando você for criar os seus próprios rigs, muitas vezes você fica preso no que as ferramentas nos proporcionam. O Duik e Rubber Hose são dois dos plugins mais usados para animação e eles são fantásticos, eu adoro usar eles, mas algumas vezes conhecer um pouquinho de expressão e um pouquinho de como construir controladores pode te dar uma flexibilidade a mais na hora de criar alguns personagens. Ok? Então, eu vou começar falando sobre como eu fiz o controlador para os membros, tá bom? Então, eu vou criar uma composição nova e vou demonstrar mais ou menos como que eu fiz a perna do sapo, tá? Ele é basicamente um spline. Eu vou fazer um formato aproximado do que é a perna dele, que era mais ou menos isso, um shape layer baseado em um spline, e esse spline não tinha preenchimento, tinha só um stroke um pouco mais grosso, o line cap setado para round e o line join setado para round join também. Ok, mais ou menos isso aqui. E para fazer essa perna se mexer,
ao invés de usar uma solução com IK, eu quis usar uma ferramenta que começou a vir no After a partir do CC 2018, que é esse scriptzinho que cria uma estrutura de expressões utilizando uma expressão que controla os pontos de shape layers, splines, máscaras e tudo mais. Então, nesse caso, o que eu queria fazer é com que os pontos fossem controlados por nulos. Então, eu selecionei aqui o path e cliquei nessa opção. Então, o que acontece a partir de agora é que tudo que eu fizer de animação nos nulos vão animar o meu shape layer, ok? Então, a base do controlador era isso daqui. Aliás, da perna era isso daqui. Se você for ver aqui nos efeitos, quando eu apliquei o script, ele aplicou uma série de efeitos que basicamente linkaram esses nulos a esses layers de efeito aqui. Isso é importante saber, porque o que eu vou fazer agora é duplicar toda essa hierarquia para poder fazer um controlador que vai estar na lateral da minha interface e que não esteja sobre o personagem animado, mas que controle o que eu quero animar. Antes disso, eu fiz mais uma coisa, que é o seguinte. Eu criei um nulo vou chamar ele de zero position, e eu vou parentar todos esses nulos criados pelo script nesse nulo aqui. Isso vai me ajudar no seguinte sentido. Agora, quando eu duplicar toda essa estrutura para criar o meu controlador, como essa segunda hierarquia toda ela está parentada em um nulo também, isso vai garantir que mesmo eu movendo e escalonando esse nulo com toda essa hierarquia, a posição desse nulo e do outro nulo que corresponde ao mesmo objeto, digamos assim, vai ser a mesma, ou seja, eles estão em posições diferentes, tanto esse como esse, mas a posição deles, o valor numérico da posição é a mesma, ok? Como vocês podem ver, quando eu fiz isso, quando eu dupliquei, ele perdeu o spline em si, ele desapareceu, mas isso não é um problema, ele só perdeu a referência aqui. Então, o que eu tenho que fazer agora é ajustar. Então, eu dupliquei toda essa hierarquia. O que antes era o layer 8 virou o meu layer 2 e assim por diante. Então, eu vou ajustar aqui os efeitos desta maneira, ok? E agora, eu vou pegar todos esses caras, vou colocar uma outra cor qualquer por enquanto. Eu não estou nomeando os layers porque não quero demorar demais para mostrar isso para vocês. Aqui eu posso modificar como eu achar necessário, eu vou deixar mais fininho porque acho que vai ficar mais fácil de visualizar. Vou colocar uma cor que se destaque no meu fundo. E eu vou selecionar todos esses controladores aqui e eu vou setar eles como Guide Layer. O que significa Guide Layer? Significa que quando eu pegar essa comp, vou chamar ela de perna, e eu inserir ela dentro de uma outra comp, o que vai aparecer são todos os layers menos os Guide Layers. Então é por isso que eu seto eles para Guide. Ok? E daí agora eu vou fazer uma outra coisa, que é a seguinte. Eu não gosto de usar nulos como controladores para animação. Por quê? Porque eles são muito grandes, eu posso até escalonar eles, mas mesmo assim eles são grandes e feios. Eu acho que o rig vai ficar mais bonito se eu usar shape layers. Então eu vou clicar 2 vezes aqui para criar um círculo dessa maneira assim.
Ok, vou mudar a cor desse círculo para um vermelho ou alguma coisa assim. E colocar ele com um diâmetro de 50 por 50, eu acho que vai estar legal. A gente não precisa do stroke agora. E esse vai ser o meu controlador. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a posição desse meu primeiro controlador e vou colar nele. Ele saiu completamente fora de órbita aqui, porque ele não estava aparentado no meu zero position. Então eu vou fazer isso de novo, vou aparentar ele no zero position e colar. Só que agora, lá no meu shape layer, ao invés de ser o layer 3 o meu controlador, eu vou colocar como meu layer 2, porque é o controlador que estava aqui, e vou deletar o nulo antigo. Dessa maneira, vou setar ele como guide layer também. Agora, esse shape layer que é meu controlador. Eu vou fazer a mesma coisa para os demais, ou seja, vou duplicar aqui mais 2 vezes. Vou pegar as posições desses outros nulos e colar nesses outros shape layers que eu criei. Então, essa posição vai para esse controlador, essa posição vai para esse controlador e essa posição vai para esse controlador. E agora, ali no shape layer, eu vou readequar novamente todos os efeitos para que feche com o controlador. Então aqui vai ser o 4, aqui vai ser o 3 e aqui vai ser o 2. Agora eu já não preciso mais de todos esses nulos, por isso eu vou deletar eles. E agora, a minha perninha, aliás, o controlador da minha perna, está funcionando com base nesses controladores aqui. Legal. Esse zero position eu posso esconder ele não é mais necessário para visualizar aqui. E agora ficou fácil, eu só preciso pegar a posição desses nulos aqui e linkar na posição dos shape layers. E isso é bem tranquilo. Basta eu pegar aqui o pick wheel dessa posição e puxar para cá, dessa maneira. Então agora, quando eu movo esse controlador, ele vai mover a minha perna. Eu vou fazer isso para os demais, então. Então esse aqui é o segundo controlador. Vem para cá. O terceiro controlador para o terceiro shape layer. E o quarto controlador para o quarto shape layer. Está tudo setado. Agora, tudo que eu não preciso ver, eu vou esconder. Inclusive, esconder aqui usando o comando shy. Ok? Então, eu vou deixar todos eles escondidos e só deixar aparente os controladores. Então, dessa forma, eu deixo a minha timeline um pouquinho mais organizada, porque daí eu não tenho tanto elemento competindo visualmente aqui com o que realmente importa, certo? Então agora, uma outra coisa que eu posso fazer é pegar todos os outros itens e colocar o cadeado neles para que eles fiquem presos, ok? Então agora está tranquilo, ó. Eu posso animar a perna da maneira como eu quiser, não vou correr o risco de selecionar layers que eu não quero, e foi assim que eu fiz a perninha do sapo. Isso se replicou também, vamos voltar lá, para as duas pernas e para os braços. Foi dessa maneira que eu fiz esses controladores aqui. Especificamente no caso da perna e dos braços, eles estão em uma pré-comp, mais ou menos como esse daqui, e o controlador está dentro, o controlador está na comp principal, que é essa daqui, e a perna está pré-composta, mas a expressão ela pode, a expressão de posição que está pegando
os parâmetros, os controladores, se comunicam através das comps, e isso não é um problema. Tem só um detalhe que eu queria explicar, é que a perna, ela tem... Opa, isso aqui é interessante, ó. Vocês viram que eu fui pegar o controlador e ele mexeu na escala, e isso é bem chato, e não é uma coisa que eu gostaria que acontecesse. O que eu costumo fazer é o seguinte, eu venho aqui no parâmetro de escala e deixo ele travado, colocando o parâmetro escrito dessa maneira aqui. Então, quando está assim, vou copiar isso aqui e colar para todos os demais, a escala fica travada, mesmo que por acidente eu toque na escala nos handles para modificar a escala, eu não vou conseguir modificar ela, porque agora está travada e eu não vou ter problema com isso. Então agora está redondinho. O que eu estava explicando é o seguinte, a parte de trás da perna ela é mais estreita. Eu vou mostrar mais ou menos como é que eu fiz isso. Eu dupliquei a perna e daí eu deletei o último ponto no layer de cima. Então, mais ou menos isso aqui, ó. Eu deletei isso aqui e daí eu fiquei com o layer de cima só com essa parte. Dessa maneira a expressão se perdeu, tá? Mas eu lembro de ter feito isso antes de ter feito todo o rig, então não foi um problema. E a parte de baixo eu fiz ao contrário. Eu deletei o restante, deixei só a parte de cima, então eu tenho duas partes. Como são shapes, paths, eles seguiam os nulos. Primeiro eu fiz essa organização e depois eu fiz toda essa parte de rig que eu apresentei antes para vocês. Mas daí, o que eu fiz foi o seguinte, ó. Eu diminuí a espessura desse stroke e eu dupliquei esse patch. E dessa maneira eu pude fazer... Opa, deixa eu só ajustar algumas coisinhas aqui, ó. Dessa maneira eu pude fazer um efeito como se o pad fosse ficando mais estreito. Na verdade é só um truquezinho visual, mas ele não necessariamente está acontecendo isso de verdade. São dois pads que dão essa cara de que ele é mais estreito no começo e mais aberto no final. E daí a partir disso, de alguma maneira, eu linkei esses dois pontos nesse nulo, né? Aliás, no nulo que controla o joelho, dando uma pequena diferença de posição para que ele se mantivesse sempre dessa maneira. Tá? Essa é a lógica de como foi feita a perna. Agora eu não vou conseguir lembrar exatamente como é que foi feita essa expressão, mas também não foi algo muito complicado. Tá? Então, se a gente entrar aqui nas partes e no body part e tentar ver a perna, vocês vão ver que a perna tem esse formato, tá vendo? Então isso aqui é um pouco mais estreito. Agora eu não vou conseguir mexer porque está todo travado, como eu fiz com o exemplo que eu estava mostrando para vocês. E a sombra é só o layer duplicado, mais uma vez, com outra cor e com a opção Preserve Transparency ativada, porque daí ele só acontecia em cima dos layers que não fossem em alpha completo. Foi assim que foi feito a perna e a sombra. Tá legal? Então essa aqui é a nossa perninha. Agora não vai estar mais funcionando, porque eu deveria ter feito a brincadeira de deixar a perna mais estreita antes de tudo. Como eu não fiz, quando eu fiz isso, daí a expressão se perdeu. Certo.
A outra coisa que eu queria mostrar é o seguinte. Algo que eu chamo de controladores baseados em interpolação linear. Isso é a base para todos os rigs que eu crio que tem esse comportamento aqui, ó, em que eu uso um controlador. Opa, aqui às vezes ele não atualiza a tela, tá? Mas se você der um purge all, ele vai atualizar. Mas tipo, esse tipo de controlador, a maioria dos controladores que eu faço e a maioria dos scripts que criam controladores, como é o caso do Joystick and Slider, é o caso do IK, que quando ele cria o controlador, é o caso do Head Rig, ele cria isso baseado em uma expressão que se chama interpolação linear, tá? Eu não vou fazer um rig tão complexo como esse aqui, mas eu vou mostrar como que funciona a base do rig para que vocês entendam como que isso pode ser feito, tá? É só uma questão de tempo, tá? Eu acho que a gente demoraria muito tempo aqui tentando fazer o personagem todo. Vou criar uma comp nova, vou chamar de controlador apenas. Deixa eu fechar aqui esses avisos. E agora, o que eu vou fazer é o seguinte. Vou fazer aqui uma ilustração básica, só para mostrar o princípio para vocês de como isso funciona. Acho que pode ser algo que represente talvez uma cabeça. Então tá bom, ó. Eu fiz uma cabeça, estou fazendo um olho, vou fazer outro olho. E eu vou querer que um controlador seja responsável por mover os olhos, tá? O primeiro cuidado que eu vou tomar é o seguinte. Deixa eu só renomear aqui então. Vou colocar nome nos layers. E eu vou criar um nulo que vou chamar de zero position. Na verdade, vou colocar aqui z underline left eye e vou parentar esse olho nesse nulo. Porque eu quero que a posição fique sempre zero para esse olho. Isso vai facilitar muito a nossa vida, tá? Então esse aqui é o olho e esse aqui é o nosso olho direito. Então vou renomear aqui. Agora é um pouquinho mais importante renomear para a gente não se perder demais. No geral é muito importante renomear. E daí o que eu quero fazer é controlar esses olhos utilizando um controlador como aquele. E além disso, esses aqui eu posso esconder. Deixa eu pensar em algum elemento a mais para que a gente tenha uma sensação mais 3D nessa cabeça. Eu vou colocar uma boca também, tá? Então, eu vou duplicar mais uma vez aqui e vou colocar agora a nossa boca. Só um pouquinho. Então, eu estou criando essa hierarquia de controladores, porque eu não quero que os meus layers tenham posição diferente do que 0, 0, ok? Então, aqui está a minha boca. Eu vou editar ela um pouquinho, só para não ficar tão confuso esse desenho, não está legal ainda. Vou converter aqui e vou pegar esse patch.
e transformar ele dessa maneira. Ok, então essa é a nossa boca. O que acontece então é que... Tá bom, eu vou mexer um pouquinho mais na boca. Tá muito feia, meu Deus. Então, assim, o controlador lá da cabeça, como vocês podem ver, ele tem um shape layer simples, ele tem um círculo aqui que delimita até onde o controlador atua sobre o modelo. Isso não passa também de shape layers, tá? Então, primeiro eu vou fazer um layer para ser aquele limite. Vou colocar um tamanho de 500 por 500 e vou fazer um outro layer para ser o nosso controlador. Eu vou colocar 50 por 50 e vou colocar preenchimento nesse caso, porque daí ele vai ficar mais claro que é o nosso controlador. Ok? Vou criar agora um nulo, que vai ser o zero position para esse caso também. E vou parentar os dois aqui. Vou renomear só o meu controlador para CT. Zero position vai lá para baixo. Esse aqui também pode ir lá para baixo. Vai ser guide layer. E o meu CT também vai ser guide layer. E vou usar o zero position para mover o controlador aqui para o lado, tá bom? Vou deixar ele um pouquinho menor. Acho que ele não tem necessidade de ser tão grande. Percebam que o meu controlador está com posição 00 também. Então agora, o que eu quero fazer é o seguinte. Você vai precisar de um caderninho para tomar algumas notas. Primeira coisa, a posição máxima do meu controlador vai ser essa daqui. Então o meu controlador, ele vai no eixo horizontal de menos 250 a mais 250 e no eixo vertical de mesma coisa, menos 250 a mais 250. Vou considerar esses valores. Eu anotei aqui, tá? E agora eu vou considerar o seguinte. O meu olho esquerdo, no seu limite, ele vai... Deixa eu fazer assim, ó. Deixa eu usar o princípio do joystick and slider, que é bem interessante e ajuda a visualizar melhor. Então essa aqui é a posição base. No próximo frame, eu vou fazer a posição à esquerda. No próximo frame, eu vou fazer a posição à direita. No próximo frame, eu vou fazer a posição da cabeça olhando para cima. E depois no próximo, olhando para baixo. Isso é só para eu ter uma ideia dos valores, tá? Então aqui, ó, pegando o olho, eu sei que eu devo ir no eixo horizontal de menos 80, que é o valor que eu tenho aqui, a 206. Mesma coisa para o caso do meu outro olho, que ele vai de menos 164 a 100. E como que funciona então a expressão? Agora chegou a hora de fazer uma expressão um pouquinho mais elaborada, tá? Eu vou pegar aqui
no início, eu vou clicar Alt e ir em cima do relógio. E agora eu vou começar a escrever essa expressão, tá? É um princípio bem simples, mas é bom ter uma base de expressão para tornar mais fácil, tá? Eu vou criar uma variável para o meu controlador. Então, aqui, var ct é igual a posição x do meu controlador. Vou chamar ele de ctx. Ok? E daí agora, o que eu vou falar para ele é o seguinte. Vou fazer a expressão linear. Se não me engano, eu já começo com ela. Expressão linear. E daí aqui eu preciso colocar 5 parâmetros. Primeiro, parâmetro é... Antes disso, deixa eu só chamar aqui var posição x é igual a linear. Primeiro parâmetro, da onde que eu estou pegando a posição? Eu estou pegando a posição x do meu controlador, que eu dei o nome de variável ctx. Depois, qual é o valor mínimo do controlador que eu devo considerar? Eu tinha anotado aqui antes, é o menos 250. Qual é o valor máximo do controlador que eu devo considerar? Tinha anotado aqui 250, positivo. E ele vai interpolar esses valores. Então, quando o controlador tiver a menos 250, o meu layer vai estar a 80. Quando o meu controlador tiver a mais 250, o meu controlador vai estar, a posição do meu layer vai estar a 100. E depois, eu pego aqui, no final eu tenho que abrir esse arrayzinho aqui para colocar esses valores. Porque como posição tem dois valores, que é o x e o y, eu não posso só escrever isso porque a expressão não vai funcionar, ela vai pedir um valor a mais. Ok? Então, deixa, antes de eu manipular ali, esconder esse nulo. Quando eu mexo para um lado, ele mexe, ele vai só até o limite, tá vendo? E quando eu mexo para o outro, também mexe. Eu vou continuar aqui a expressão, tá? Vou ser um pouco mais rápido agora, porque eu não quero perder tanto tempo com isso. Então, aqui, ó, vamos desabilitar a expressão que eu estava escrevendo. Eu tenho agora os valores verticais. Então, quando o meu olho vai para cima, o valor de y dele é menos 100. Quando o olho vai para baixo, é 60. Eu vou usar esses dois valores agora para criar a minha posição y. Ok? Então, vamos lá. Posição y é igual cty. E daí agora, eu vou ter que criar mais uma variável para a posição y do controlador. Para quem não sabe, as posições são um array, como eu falei antes. Então, a posição 0 é a x e a posição 1 é a y. Fazendo isso, ele já vai automaticamente pegar esse valor aqui da minha posição, tá bom? Então, o controlador y, quando ele for menos 250, a posição do meu olho vai ser 100. E quando ele for mais 250, vai ser 60, ok? Eu havia desabilitado a expressão, agora eu habilitei ela de volta. Só um pouquinho, eu acho que eu fiz algum erro. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vou colocar aqui meu PY. E vamos ver o que o erro de expressão está acusando. CTY não foi definido. Claro, não foi definido porque eu só copiei e colei e não ajustei o nome da variável. Então agora, está esquisito porque eu não estou no frame 0, mas agora eu estou controlando o meu olho. Legal? Vou fazer isso para os demais agora, tá? Desculpa, eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido ainda. Então, posição, eu sempre vou anotando esses dados, tá? Porque fica mais fácil. Então, posição x do meu olho direito, 164. A
100. Vocês estão vendo que eu estou pegando os números daqui, né? Desse momento agora. E agora eu vou pegar o y, que vai de 100 a 60. Ok. E agora, o que eu vou fazer é copiar toda essa estrutura de expressão, porque ela já está quase pronta aqui. Então, o controlador é o mesmo, só mudou um pouco os valores numéricos aqui. Então, o meu px vai de 164 até 100, e aqui vai de 100 a 60. Eu estou achando que é menos 100, vou deixar o valor como estava. Tá vendo? Opa, tem alguma falha aqui. Vou ter que revisar. Menos 164. 100. Menos 100. 60. Eu acho que está certo, o que eu acho que está errado é o meu outro olho. Vamos lá conferir. Menos 80. A 206. Foi aqui que eu errei, tá? Ao invés de 100, aqui é 206. Eu confundi um com o outro. Então tá bom. Posso ativar novamente a expressão da posição. Qual que é a vantagem de fazer isso e não só aparentar tudo aqui no nulo, alguma coisa assim? É que quando você move, o controlador vai interpolando essas posições para você automaticamente. Eu estou lembrando aqui que o que eu havia feito, na verdade, era um pouco mais complexo que isso nesse caso, porque como eu quero que no centro os olhos fiquem um pouquinho mais afastados, eu vou ter que fazer uma expressão um pouco diferente do que isso. Eu vou ter que ter um nível a mais de expressão. E esse nível a mais de expressão funciona da seguinte maneira. Eu vou colocar uma opção aqui que é a seguinte, ó. Se a posição do meu controlador for maior do que 0, ou seja, se ele for de 0, aliás, a partir de 0, se for 1 até 250, o meu px vai ser esse daqui, ó. Então vai pegar as informações do controlador de 0 a 250 e o valor aqui vai ser 0 a 206. Se não for isso, ele vai pegar essas informações aqui, ó. Tem alguém chorando em casa. Eu acho que é a Camila. 0. Vou colocar aqui igual ou maior do que 0. Vai ser de 256 a 0. E vai pegar a informação aqui. Dessa maneira. E essa linha aqui, eu vou colocar lá embaixo. Tem que ter um pouquinho de noção de expressão, talvez quem não lidou muito com a expressão ainda não tenha entendido o que aconteceu aqui, tá? Mas eu vou usar essa mesma expressão no outro olho também e ajustar. Porque no centro, quando o olho está no centro, eu quero que ele esteja um pouquinho mais separado. Então, só vou ajustar aqui, ó, de menos 250, aliás, de 250
de 0 a 250. Minha posição no 0 vai ser 0. No 250 vai ser 100. E aqui menos 64. E é isso. Tem algum errinho aqui na expressão, algo está dando errado. Vou tirar esse igual por enquanto. Vamos esperar o save do after. E agora, vou revisar as expressões. Para esse lado está ok? Ah, agora foi. Não entendi o que houve de errado. Mas agora, olha só. Percebe que quando está no centro, ele está mais espaçado. Quando ele está na lateral, ele fica um pouco mais perto. Claro que o personagem que eu fiz ele é muito simples, mas quando você faz isso em personagens mais complexos, isso dá uma sensação de 3D. É o que acontece aqui. Nossa, o sapo está todo virado. Mas é o que acontece aqui com o sapo. Então eu fui mexendo não só em posição, mas em outros parâmetros também. Eu criei hierarquias de nulos posicionados em ambiente 3D. E esse controlador aqui está controlando tudo isso. E daí ele dá essa sensação de 3D. Porque ele mexe na posição, ele mexe na rotação dos eixos em 3D. Às vezes você pode mexer em escala também. Claro, com o joystick and slider é bem simples fazer isso hoje em dia, tá? Mas como às vezes eu gosto de ter um pouquinho mais de controle e às vezes alguns parâmetros não são possíveis linkar direto no joystick and slider, fazendo dessa maneira, eu sei que eu posso ter a flexibilidade que eu precisar, tá? Não vou linkar a boca também, porque vai dar muito trabalho, e também não setei direitinho aqui as olhadas para baixo e para cima, mas eu acho que já está funcionando e já deu para ter uma ideia de como funciona esse tipo de controlador, certo? Claro, quando você, depois de pronto, você pode organizar a composição e o layer como quiser, esconder todos os layers e deixar só esse controlador aqui, mais ou menos como eu fiz antes. Tudo isso é bem tranquilo. Dessa maneira fica mais fácil de lidar e você vai marcando os pontos e animando conforme a necessidade. Certo. Agora, eu quero falar sobre como eu criei a boca. Que foi interessante porque eu queria usar algo que desse a sensação de um 3D Stroke. Só que eu não queria usar o 3D Stroke. Então, funcionou mais ou menos assim. Vou criar uma nova comp aqui, vou chamar ela de boca. O tutorial está ficando um pouquinho longo demais. Vou tentar ser um pouquinho mais ágil, tá? Então, assim, ó. Eu vou primeiro mostrar um primeiro nível de como foi feito e depois eu vou dar uma ideia um pouquinho mais ampla de como eu criei, porque daí eu precisei usar um script de terceiros que cria uma estrutura que é baseada em tudo que o After já oferece, não é como se fosse um plugin, mas é um script que facilita um pouquinho a vida. Então, mais ou menos essa é a boca do sapo. Deixa eu melhorar aqui o line cap. Ok. Isso aqui lembra bastante a boca do sapo. E eu segui um princípio parecido com o princípio da perninha e dos braços do sapo, que é usar aquela função do after que é bem bacana, que é essa daqui. Então, os pontos vão seguir os nulos. E daí ele criou para mim esses nulos aqui. Tem que estar com o pet selecionado. Bacana. A partir daqui, eu fiz o seguinte. Converti esses nulos para 3D. Opa, aqui. Criei um novo nulo. Eu vou chamar ele de controlador.
e transformar ele em 3D também, e vou aparentar esses três nesse controlador. E daí aqui, esses dois aqui, eu vou mover eles, a título de exemplo aqui, 150 pixels para trás. Daí o que acontece? Quando eu rotaciono esse nulo, eu tenho uma sensação de que esse spline, esse shape layer, esse stroke, ele tem uma profundidade 3D. Porque como ele está sendo controlado por esses nulos, e esses nulos têm uma posição Z diferente, quando eu rotaciono isso, quando eu rotaciono o meu controlador, ele me dá uma sensação de que está acontecendo uma rotação. Ela não é perfeita aqui, e eu vou explicar mais tarde o porquê não é perfeita. Isso pode ficar um pouquinho melhor. Mas se vocês olharem aqui o sapo, deixa eu pegar aqui o layer da boca dele. Opa, vou pegar o controlador, que é esse cara aqui. Eu quero achar aqui o patch para mexer nele e dar uma resetada. Então, se você ver, ó, existe um efeito que acontece aqui quando rotaciona, entendeu? Que dá uma impressão de que é algo em 3D nessa boca, mas na verdade não é. Então, a lógica por trás da criação disso foi mais ou menos essa. E daí, para fazer com que essa boca automaticamente se mascare, ou seja, com que ela, conforme vá rotacionando, dê uma impressão de que existe um volume ali, eu fiz o seguinte, eu dupliquei esse shape layer, eu vou colocar uma outra cor nele, vou colocar um cinza um pouquinho mais claro do que a gente tem no background. Aqui na transformação dele, eu vou deixar ele um pouco mais para baixo e um pouco menor na escala. Mais ou menos isso. Eu acho que eu tenho a possibilidade de colocar esse stroke mais para baixo do que o meu shape, porque dessa forma, quando eu escalonar ele, ele não vai escalonar o shape também, o shape vai ficar num tamanho constante. Algo mais ou menos assim. Ok? E daí, eu vou usar um duplicador aqui, um repeater. E esse repeater, ele vai criar cópias do meu layer, do meu stroke, e essas cópias vão diminuir um pouco. Vão diminuindo. Algo mais ou menos assim. Deixa eu tentar me lembrar se era mais ou menos isso que eu tinha feito, se eu não estou esquecendo de nada. Eu acho que é mais ou menos isso. Acho que só o que tem que mudar é a ordem do layer, porque esse layer vai por cima. E daí, deixa eu ajustar um pouco mais ele, porque eu acho que ele tinha uma pequena rotação aqui. Rotação sim, e um pouquinho de posição para cá. Vamos ver. Mas o que acontece aqui é que, conforme eu rotaciono a boca,
Para esse lado vai funcionar melhor, porque aquela posição que eu coloquei, ela obscurece o lado certo da boca que eu quero. Quando rotaciona para o outro lado, eu teria que fazer uma interpolação linear para que o movimento acompanhasse para o outro lado, mais ou menos seguindo o princípio dos controladores do exemplo que eu usei antes para os controladores lineares, né? Mas olha só, o efeito que eu quero está quase claro aqui. Nesse exemplo que eu fiz muito rápido, não funciona 100%, mas é isso daqui, ó. Conforme a boca gire para a lateral e esse conjunto de shapes escondam a parte de baixo da boca, dando um efeito 3D. Então, se eu pegar aqui eu vou colocar o sólido na mesma cor do background, porque isso vai ajudar a vender essa ilusão de que a boca está rotacionando e sendo obscurecida pelo corpo do sapo. Vocês conseguem perceber essa ilusão? Que é o que acontece aqui. Nesse caso, eu até uso essa parte aqui da boca, né? Que são esses dois layers, eu chamei de máscara da boca aqui. Esses aqui são os shapes repetidos. E essa aqui é a linha da boca que está sendo mascarada. Foi seguindo esse princípio. Claro, ali na aplicação eu tive que gastar um bom tempo para que funcionasse de maneira legal. E ficou um pouco mais complexo do que a gente está vendo aqui. Ficou um pouco mais complexo também porque um dos problemas que eu tenho aqui é que, como a animação tem, como o shape aqui, ele tem Béziers, o Bézier não está acompanhando esse Bézier não está acompanhando a rotação 3D. Para eu fazer com que ele acompanhe, eu tive que pegar um script, que eu posso colocar o link na descrição, que além de criar os nulos para esses pontos, criava os nulos também para o script, e daí eu fazia com que o nulo rotacionasse junto com os outros nulos aqui, e daí criasse um efeito 3D mais perfeito. Ok? Foi assim que foi. Esse foi o princípio que eu usei para criar a boca do sapinho. Certo? Agora eu quero falar rapidamente da língua. A língua foi algo à parte, porque o rig não tinha tanta flexibilidade assim para criar um efeito de boca e de língua como esse aqui, automaticamente no rig. Então o que eu fiz foi seguir a dica do Jaderson Rocha, que ele falou, em alguns momentos você tem que esquecer o rig e você vai ter que fazer exceções a esse rig. E foi o que eu fiz aqui, ó. Então essa estrutura toda aqui, daqui até aqui, não passa de, deixa eu ver se eu consigo mostrar a animação, shapes desenhados. Então eu desenhei isso manualmente, animei uma bolinha que vai para frente e para trás. E são só shape layers. Deixa eu tentar habilitar aquela opção que vai nos mostrar isso em movimento. Só um pouquinho. Preview. E daí eu habilito esta opção aqui. Quando fizer o preview com o Notepad. Vocês estão vendo? Está animado. É basicamente isso que acontece. Isso aqui é como se fosse uma máscara por cima do personagem. Ele não faz parte do rig. A língua foi feita de uma maneira um pouco diferente. Se vocês observarem, ela é um text layer. E esse text layer foi feito da seguinte maneira. Foi algo que eu criei baseado em um preset que existe, que se chama
do stroke ou alguma coisa assim. Eu vou colar o link também no descritivo do vídeo. Vou colocar aqui língua. Isso eu achei bem legal, essa forma de criar esse tipo de stroke. Cria um texto de layer. Escreve uma série de... Só um pouquinho aqui. Legal. Uma série de pontos. Copiar e vou colar vários pontos. Vou copiar e colar essa série de pontos também. 2 vezes. Ok? E daí eu vou mexer aqui no tracking para diminuir bastante até que nos dê a impressão de que isso aqui é uma linha contínua. Ok? Depois disso, vou pegar aqui e vou criar um shape, uma máscara nesse meu texto. E vou usar essa máscara como caminho para o texto, né? Como path. E daí eu vou ativar a opção forçar alinhamento, porque isso vai restringir o meu texto ao tamanho da minha máscara. E a partir de agora, eu tenho esse texto, eu vou aumentar um pouquinho o texto para aumentar a visibilidade dele. Esse texto seguindo a máscara. E isso é bem legal. E é bem legal porque agora eu posso usar as ferramentas do engine de texto do After para criar algumas coisas bacanas. Por exemplo, diferença de espessura, de escala na minha língua. Então aqui, ó, vou adicionar um animador de escala. Vou aumentar a escala para 350. Em paralelo, eu já vou fazendo aqui alguns controladores, que é o que eu vou usar para controlar a língua, tá? Dessa vez eu não vou usar controladores na tela, vou usar controladores nos próprios efeitos. Então, esse controlador aqui, ele vai ser controlado por esse slider aqui, certo? Então, a língua vai ter 350 de espessura, só que daí, aqui no Range Selector, eu vou ativar o modo Ramp Up, certo? E aqui, no começo, eu vou criar um slider. Então aqui, grossura. E aqui, comprimento. Esses nomes não fazem muito sentido agora, tá? Mas enfim, esse aqui eu vou linkar aqui. Então assim, ó, dessa maneira fica muito fácil para eu controlar a forma como eu quero que a minha língua funcione. A única coisa que não está legal é essa emenda aqui, mas essa emenda nada mais é do que o fato de não ter um easy no início aqui no start desse animator. Então, quando eu faço isso aqui, eu deixo ele bem ameno, né? Tem que cuidar porque talvez aqui nessa região esteja um pouquinho demais. Mas dessa maneira eu consigo controlar animando o patch e os parâmetros da grossura e do comprimento. Eu consigo controlar a língua e fazer uma animação com ela. E o resultado nesse caso aqui foi essa animação aqui, que é basicamente a junção de tudo isso que eu mostrei para vocês. E foi assim que foi feito os efeitos na boca e na língua. Por fim, a minha animação final, ela tem uma série de efeitos de partículas, animações quadro a quadro. Tudo coisas que demoram muito para ser feitas e que são todas artesanais.
Eu estou habilitando aqui a composição completa, é um pouco pesada, mas é porque eu quero mostrar esses detalhes para vocês. Essa aqui não é a composição final, depois eu fui mudando um pouquinho do visual disso. Mas enfim, ó, nesse momento aqui, por exemplo, fica bem claro, esses fogos e essas partículas são tudo animações quadro a quadro, que eu adoraria ter tempo para ter feito todas elas dessa maneira orgânica, mas se eu fizesse isso, demoraria muito para eu fazer a animação e provavelmente não ficaria tão belo porque eu não tenho todo esse talento para animação quadro a quadro. Então, para isso, eu usei duas ferramentas. A primeira delas é o AE Juice Pack Manager, e aqui dentro dele tem um pack que eu achei fantástico, que é o, vamos ver se eu consigo achar aqui, Liquid Elements. E aqui tem uma série de animações prontas, de todos os tipos. Então eu fui lá no fogo e peguei uma série desses fogos e fui adicionando a minha animação e fui medindo e compondo de acordo com a necessidade. Essa foi uma das ferramentas que eu usei, que ela é toda intuitiva e toda dentro do After, né? Você clica duas vezes, ela já... Ou clica duas vezes, ou você arrasta aqui e ele já arrasta para lá. Opa, eu tenho a licença, tá? Não sei porque ele perdeu. Ele atualiza e daí ele acaba perdendo a licença. Mas, desta vez eu não vou entrar aqui para colocar licença. E a outra ferramenta que eu usei foi esse projeto, que eu vou colocar o link também. E daí é um projeto um pouquinho mais antigo, ele não tem um painel de gerenciamento nem nada disso, mas ele tem uma série de elementos que você também pode escolher. Nesse caso aqui eu usei as chamas, vai demorar um pouquinho para carregar, porque ele mostra todos eles direto no After, mas então eu fui escolhendo as chamas que eu queria. Eu não usei elas com glow, achei que fica um pouco demais. Ela vem em duas cores, preto e branco, e daí você escolhe as cores que você precisa. E foi usando uma série de pequenos footages animados de fogo, líquido, explosões e tudo mais para compor os elementos que estão na animação. Espero que vocês tenham gostado dessa espécie de tutorial, mais um vídeo explicativo, mais uma forma de eu poder compartilhar um pouquinho do que eu usei para criar esse personagem. E tendo dúvidas, por favor, entre em contato. Obrigado.